Olá, seja muito bem-vindo ao Hub da Enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está se tornando cada vez mais importante para quem atua na área da saúde: gerontologia. Talvez você já tenha percebido isso na prática. A população está envelhecendo, as unidades de saúde recebem cada vez mais pessoas idosas, as famílias precisam de mais orientação, os profissionais encontram situações mais complexas e o cuidado deixou de ser apenas sobre tratar doenças. Cuidar de uma pessoa idosa exige uma visão mais ampla, exige entender limitações, autonomia, funcionalidade, segurança, uso de medicamentos, risco de quedas, saúde mental, memória, apoio familiar, direitos e qualidade de vida. E é justamente por isso que a gerontologia é tão importante para a enfermagem. Neste vídeo, eu quero te explicar de forma simples e direta o que é gerontologia, por que ela importa tanto para a prática profissional e por que todo enfermeiro, técnico de enfermagem ou estudante da área precisa começar a olhar para esse tema com mais atenção. Ao final, eu vou te apresentar a capacitação Enfermagem em Gerontologia, cuidados especializados ao idoso e envelhecimento ativo, disponível na plataforma do Hub da Enfermagem, para quem deseja se aprofundar de verdade nesse assunto e conquistar seu certificado. Quando falamos em gerontologia, estamos falando do estudo do envelhecimento, mas não apenas do envelhecimento biológico. A gerontologia olha para o envelhecimento de forma integral. Ela considera o corpo, a mente, a família, a sociedade, o ambiente, a autonomia, os vínculos, as condições de vida e os desafios que aparecem ao longo do processo de envelhecer. Isso é muito importante porque a pessoa idosa não pode ser vista apenas como alguém que tem uma doença, toma remédios ou precisa de acompanhamento. A pessoa idosa tem uma história, tem rotina, tem preferências, tem limites, tem potencial, tem direitos. E, muitas vezes, precisa de um cuidado que considere tudo isso ao mesmo tempo. A gerontologia ajuda justamente nisso, ampliar o olhar. Ela permite que o profissional deixe de enxergar apenas sintomas isolados e passe a compreender a pessoa de forma mais completa. Na prática da enfermagem, isso faz muita diferença, porque quem está na assistência sabe que o cuidado à pessoa idosa raramente envolve apenas uma queixa simples. Muitas vezes, junto com uma dor, existe risco de queda. Junto com uma doença crônica, existe dificuldade para tomar os medicamentos. Junto com uma internação recente, existe perda de força. Junto com o esquecimento, existe medo da família. Junto com uma ferida, existe imobilidade, alimentação inadequada ou dificuldade de cuidado em casa. Por isso, gerontologia não é um tema distante. Ela está dentro da rotina real da enfermagem. Uma das mensagens mais importantes sobre gerontologia é esta: envelhecer não significa perder valor, perder voz ou perder dignidade. Durante muito tempo, a velhice foi associada apenas à incapacidade, dependência, doença e limitação, mas essa visão é incompleta e, muitas vezes, injusta. Existem pessoas idosas independentes, ativas e participativas. Existem pessoas idosas com doenças crônicas, mas com boa qualidade de vida. Existem pessoas idosas com algumas limitações, mas com autonomia para decidir sobre sua própria vida. E existem também pessoas idosas em situação de maior fragilidade, que precisam de apoio mais próximo e cuidado mais estruturado. O ponto é, não existe uma única forma de envelhecer. Cada pessoa envelhece de um jeito. E o profissional de enfermagem precisa estar preparado para reconhecer essas diferenças. Não basta olhar para a idade, é preciso olhar para a funcionalidade. É preciso perguntar: essa pessoa consegue se alimentar bem? Consegue andar com segurança? Consegue tomar banho sozinha? Consegue entender as orientações? Consegue organizar os medicamentos? Tem alguém para ajudar? Está triste? Está isolada? Está em risco? Esse olhar muda completamente a qualidade do cuidado. A enfermagem tem um papel central no cuidado à pessoa idosa, e esse papel não acontece apenas no hospital. Ele aparece na atenção primária, nas visitas domiciliares, nas campanhas de vacinação, nas consultas de enfermagem, no acompanhamento de doenças crônicas, na orientação à família, nos cuidados com feridas, na prevenção de quedas, nos cuidados paliativos, nas instituições de longa permanência e em muitos outros cenários. O profissional de enfermagem está perto da pessoa idosa. Muitas vezes, é ele quem percebe primeiro que algo mudou, percebe que a pessoa está mais lenta, percebe que passou a faltar consultas. Percebe que a família está sobrecarregada, percebe que o idoso não está usando a medicação corretamente, percebe que há risco de queda dentro de casa, percebe que a tristeza não é apenas uma coisa da idade, percebe que uma perda de memória pode estar afetando a rotina. Esse olhar atento é uma das maiores forças da enfermagem, mas para transformar a observação em cuidado seguro, é preciso preparo. Boa vontade é importante,
mas não basta. Cuidar de pessoas idosas exige conhecimento, método, comunicação e raciocínio clínico. O cuidado à pessoa idosa pode ser mais complexo porque, muitas vezes, vários fatores acontecem ao mesmo tempo. Uma pessoa idosa pode ter hipertensão, diabetes, artrose, alteração visual, dificuldade de locomoção, uso de vários medicamentos, medo de cair, tristeza, isolamento e dependência parcial da família. Se o profissional olha apenas para um desses pontos, ele perde a visão do todo. Por exemplo, uma queda pode não ser apenas uma queda, pode estar relacionada à tontura, fraqueza muscular, uso de medicamento, alteração visual, tapete solto, banheiro inseguro ou pressa para ir ao banheiro durante a noite. Um esquecimento pode não ser apenas esquecimento. Pode ter relação com alteração cognitiva, depressão, dificuldade auditiva, baixa escolaridade, uso de medicamentos ou até uma condição aguda que precisa de avaliação rápida. Uma pessoa que não segue o tratamento pode não ser desobediente. Talvez ela não tenha entendido a prescrição, talvez não consiga ler a embalagem, talvez não tenha dinheiro para comprar todos os medicamentos, talvez more sozinha, talvez esteja tomando remédios antigos junto com os novos. Quando o profissional entende gerontologia, ele aprende a fazer perguntas melhores, e perguntas melhores levam a cuidados melhores. Um dos conceitos mais importantes no cuidado ao idoso é a funcionalidade. Funcionalidade é a capacidade da pessoa de realizar atividades da vida diária, manter participação, preservar autonomia e viver com segurança dentro da sua realidade. Na prática, isso significa observar aquilo que a pessoa consegue fazer e aquilo que começou a perder. Ela consegue tomar banho com segurança? Consegue vestir-se? Consegue alimentar-se? Consegue levantar da cama? Consegue caminhar? Consegue preparar uma refeição? Consegue usar o telefone? Consegue administrar o próprio dinheiro? Consegue organizar os medicamentos? Essas perguntas parecem simples, mas revelam muito sobre a saúde da pessoa idosa. Às vezes, antes de aparecer uma grande dependência, aparecem pequenas perdas. A pessoa para de sair de casa, começa a evitar banho sozinha, deixa de cozinhar, erra horários de remédio, fica com medo de andar, cai uma vez e depois passa a se movimentar menos. Se o profissional percebe isso cedo, pode ajudar a prevenir pioras maiores. Esse é um ponto muito importante. Em gerontologia, prevenir perda funcional é tão importante quanto tratar doenças. Outro ponto essencial é entender a diferença entre autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de decidir sobre a própria vida. Independência é a capacidade de executar atividades sem ajuda. Uma pessoa pode precisar de ajuda para algumas tarefas, mas ainda assim manter autonomia para decidir o que deseja, o que prefere e como quer participar do próprio cuidado. Esse detalhe é muito importante porque um erro comum é tirar a voz da pessoa idosa quando ela passa a depender de algum apoio. Às vezes, o profissional ou a família começam a falar por ela, decidir por ela e organizar tudo sem perguntar o que ela pensa. Mas cuidado qualificado não significa substituir a pessoa. Significa apoiar de forma proporcional. É proteger sem infantilizar. É orientar sem impor. É ajudar sem apagar a história e a vontade da pessoa. Esse equilíbrio é uma das bases do cuidado gerontológico. Quando falamos em cuidado à pessoa idosa, segurança é um tema obrigatório. Um dos maiores exemplos é a prevenção de quedas. Quedas podem causar fraturas, internações, dor, medo, perda de mobilidade e dependência. Mas elas também são sinais de alerta. Uma pessoa idosa que caiu precisa ser avaliada com atenção, porque a queda pode revelar outros problemas. Outro ponto essencial é o uso de medicamentos. Muitas pessoas idosas usam vários remédios ao mesmo tempo. Isso pode ser necessário, mas também pode aumentar o risco de efeitos adversos, interações, confusão, sonolência, tontura, constipação, alteração de pressão e quedas. Por isso, o profissional de enfermagem precisa estar atento. Precisa perguntar o que a pessoa realmente usa, como usa, se entende os horários, se mistura medicamentos antigos e novos, se toma algo por conta própria e se consegue seguir a prescrição. O ambiente também importa. Uma casa com pouca iluminação, tapetes soltos, banheiro escorregadio, escadas sem apoio ou objetos espalhados pode aumentar muito o risco de acidente. Às vezes, uma orientação simples muda muito o cuidado. Melhorar a iluminação, retirar obstáculos, adaptar o banheiro, organizar os medicamentos, orientar calçados adequados e envolver a família. Gerontologia é isso, transformar conhecimento em segurança real para a vida da pessoa. Outro tema muito presente na gerontologia é a cognição. Muitas famílias chegam preocupadas dizendo: ele está esquecendo muito, ela está repetindo perguntas, ele está ficando confuso, ela não consegue mais organizar os remédios. Mas é preciso cuidado. Nem todo esquecimento é demência.
e nem toda confusão pode ser tratada como algo normal da idade. O profissional precisa saber observar mudanças, considerar o contexto, avaliar o impacto na rotina e identificar sinais que exigem investigação. Também é fundamental compreender que a comunicação com a pessoa idosa precisa ser respeitosa e adaptada. Falar com calma, usar linguagem clara, confirmar se a pessoa entendeu, evitar infantilização, incluir a pessoa na conversa, não falar apenas com o acompanhante. Quando há alteração cognitiva, a família também precisa de orientação. Muitas vezes, o cuidador não sabe como lidar com repetição de perguntas, agitação, resistência ao banho, alterações de sono ou mudanças de comportamento. Nesses casos, a enfermagem pode orientar, acolher, organizar e ajudar a reduzir conflitos. Um erro muito comum é olhar apenas para a pessoa idosa e esquecer de quem cuida. O cuidador, muitas vezes, está cansado, dorme mal, sente culpa, tem medo de errar, não sabe como agir, está emocionalmente sobrecarregado. Às vezes, cuida sozinho, sem apoio da família. E quando o cuidador adoece, o cuidado também fica em risco. Por isso, a gerontologia também olha para a rede de apoio. Quem acompanha essa pessoa? Quem ajuda no banho? Quem organiza os medicamentos? Quem leva as consultas? Quem percebe mudanças? Quem está sobrecarregado? Quem precisa de orientação? Cuidar do idoso também envolve orientar a família, fortalecer a rede e reconhecer quando o cuidador precisa de suporte. Essa é uma parte muito humana da assistência. Depois de tudo isso, fica claro que gerontologia não é um tema complementar, ela é uma necessidade real para a prática da enfermagem. A população está envelhecendo, os serviços de saúde estão recebendo demandas cada vez mais complexas, as famílias precisam de orientação, e os profissionais precisam estar preparados. Quem se capacita em gerontologia passa a cuidar com mais segurança, mais critério e mais sensibilidade. Passa a reconhecer riscos mais cedo, passa a orientar melhor, passa a entender melhor a funcionalidade, passa a lidar melhor com família e cuidadores, passa a perceber que o cuidado ao idoso não pode ser fragmentado, passa a atuar com mais confiança em situações reais da assistência. Mas é importante dizer, este vídeo é apenas uma introdução. Aqui, nós estamos abrindo uma porta. Estamos mostrando por que o tema importa. O aprofundamento vem com estudo estruturado, com sequência lógica, com atividades, com exemplos, com aplicação prática e com certificação. Por isso, o Rambi da Enfermagem oferece a capacitação, enfermagem em gerontologia, cuidados especializados ao idoso e envelhecimento ativo. Essa capacitação foi criada para profissionais e estudantes da enfermagem que desejam compreender melhor o cuidado à pessoa idosa e atuar com mais preparo, segurança e visão prática. Na formação, você vai encontrar uma jornada organizada para aprofundar temas fundamentais da gerontologia aplicada à enfermagem, sempre com foco no cuidado qualificado, na funcionalidade, na segurança, na comunicação e na prática profissional. E ao concluir a capacitação, você recebe o seu certificado. Então, se você quer se destacar, ampliar seus conhecimentos e se preparar melhor para cuidar da população idosa, acesse agora a plataforma do Rambi da Enfermagem, faça seu cadastro e conheça a capacitação completa. O link está na descrição deste vídeo. Cuidar da pessoa idosa é cuidar de histórias, de trajetórias, de famílias e de futuros possíveis. A enfermagem tem um papel fundamental nesse cuidado. Cada orientação correta, cada risco identificado, cada queda prevenida, cada cuidador acolhido e cada plano de cuidado bem construído pode fazer diferença na vida de alguém. Gerontologia é conhecimento, é técnica, é sensibilidade, é respeito, é preparação para uma realidade que já faz parte da nossa prática. Nos vemos na plataforma.